E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu quero compartilhar contigo o segredo para permanecer firme diante de qualquer adversidade e ainda se manter caminhando na tua vida com Deus. Eu não sei se tu conheces a história de Pedro, quando Pedro andou sobre a água. Essa história ela se encontra em Mateus, no capítulo 14, no versículo 22 até o versículo 33. A Bíblia conta a história de que os discípulos de Jesus, os 12, tinham sido enviados por Jesus para uma outra cidade e eles tiveram que atravessar um lago com um barco. E Jesus disse que ia encontrar eles em um outro momento. Só que o problema é que no meio da viagem, a Bíblia conta que teve uma tempestade, o barco começou a balançar, ventos fortes, ondas fortes, e os discípulos começaram a ficar com medo. E no meio daquela tempestade, eles começaram a avistar um ser que estava vindo em direção a eles, e eles começaram a ficar com medo. E eles começaram a dizer um para os outros que era um fantasma, e eles estavam com medo. E Jesus, que era essa pessoa, estava do outro lado, dizendo para eles o seguinte: coragem, não tenham medo, sou eu. E Pedro, a Bíblia diz que ele disse assim: Senhor, se és tu, me manda ir até contigo. E Jesus disse: então vem, Pedro. A Bíblia diz que Pedro saltou do barco, começou a andar sobre a água, andando em direção a Jesus. Só que ela diz que no momento que ele começou a observar o vento, as ondas, ele começou a afundar. E quando ele estava quase submerso, ele, vendo que ia afogar, ele diz: Senhor, me salva. E Jesus pegou ele pelas mãos e colocou ele no barco novamente, acalmou a tempestade e todos os discípulos ficaram impressionados com aquilo. E essa história, ela é um exemplo muito bom sobre o que significa viver diante de Deus, independente de qualquer adversidade. Nela a gente aprende que segredo é esse. E eu já revelo para você. O segredo é ter fé em Jesus. Nós devemos ter fé em Jesus. Mas antes, é preciso entender o que não é fé, para que a gente possa entender como é ter fé em Jesus. Fé não é um pensamento positivo, como algumas pessoas pensam. Para muitas pessoas, a fé ela é você pensar bem de alguma coisa, desejar algo, o universo vai conspirar, as coisas vão se mexer e você vai ter isso. A fé não é isso, a fé bíblica não é isso. Não é um desejo, um sentimento muito forte que você pode ter em relação a alguma coisa. Isso não é fé também. A fé, ela também não é um objeto em si. Ela não é uma coisa que você tem e que é poderosa e que transforma as coisas. E muitas pessoas interpretam errado um texto, por exemplo, um texto que fala sobre fé que move montanhas. Algumas pessoas pensam que a fé é que move as montanhas. Mas não é a fé. É Deus que move montanhas através da fé. Então, é preciso a gente entender que a fé não é essas coisas, para que a gente possa entender o que a fé é. A Bíblia ela descreve a fé como ter firmeza em fazer a vontade de Deus. É ser fiel a Deus. É ter constância em caminhar diante de Deus. É ser inabalável, independente das circunstâncias, diante de Deus. Isso é a fé bíblica. E dentro dessa história de Pedro, eu quero compartilhar contigo 4 lições que a gente pode aprender e aplicar na nossa vida para que a gente possa viver essa vida de fé. E esses são os primeiros pontos. O número 1 é que a gente consegue observar que dentro dessa história, Deus não poupou os seus próprios discípulos. Jesus não poupou os seus próprios discípulos. Isso mostra que a adversidade ela não escolhe pessoas. A adversidade é para todos. Até os discípulos de Jesus passam por adversidades. E eles estavam no meio do barco, no meio do mar, dentro de um barco, a tempestade veio, eles não tinham para onde ir. Eles estavam no meio da tempestade. Assim também é a nossa vida, como cristãos, como crentes em Jesus, a gente também passa por dificuldade. Isso não nos isola dessas dificuldades em si. E a gente consegue perceber que, na verdade, a gente precisa estar preparado para o dia mau, para o dia da adversidade, para que a gente possa passar por ele. Então, independente do que você crê, não se engane em pensar de que porque você é um crente, você é um cristão, você professa Jesus, você está livre das dificuldades. A gente observa nessa história que nem os discípulos saíram dessa, sem passar por essa dificuldade. Número 2, a gente percebe que Deus ele não está limitado a uma condição interna ou externa para poder agir. A gente percebe na história que os discípulos estavam no meio de uma tempestade, no meio de um mar
água para tudo quanto é lado, ondas, ventos, e mesmo assim Jesus foi ao encontro deles. Jesus não dependeu de um barco, Jesus não dependeu de um tempo bom. Jesus foi andando por cima das águas e caminhando em direção aos seus discípulos. Ele foi encontrar eles no meio da dificuldade deles. Da mesma forma, nada pode impedir Deus a vir se encontrar conosco na nossa necessidade. Às vezes a gente diz assim, Deus ele não está envolvido nisso, Deus não vai me ajudar, Deus não vai agir. Como se alguma coisa pudesse parar Deus para que ele não entrasse na nossa vida, para que ele não agisse na nossa vida. Mas é totalmente o contrário. Jesus ele vem no meio da adversidade para nos ajudar. E Jesus disse para eles, coragem, sou eu, não tenham medo. Isso é fundamental para toda aquela história, porque aquilo causou uma resposta deles. Quando Jesus disse, sou eu, Pedro teve uma resposta com relação a Deus, com relação à palavra de Deus, ao que Jesus estava dizendo. E para nós é importante saber quem é Deus. Quando a gente sabe quem é Deus, a gente sabe que Deus ele é poderoso e ele pode agir. Quando a gente sabe quem é Deus, a gente não vai ser derrubado por qualquer coisa. Mas pelo contrário, a gente cria confiança, como foi o caso de Pedro. Pedro ele olhou para Jesus e ele disse assim, bom, se for Jesus, eu vou poder ir até aí. E foi o que aconteceu. Ele foi até Jesus, ele caminhou sobre as águas. E isso nos leva ao terceiro ponto. O terceiro ponto é que a fé em si é uma resposta ao autor da fé. O autor da fé é Jesus, como diz o escritor de Hebreus. Jesus é o autor e o consumador da fé. E quando a gente olha para Pedro, a gente vê que Pedro ele andou por sobre as águas não porque ele tinha fé, mas porque Jesus o capacitou a fazer isso por causa da fé. Então, como eu falei no começo, a fé ela não é algo em si, como se a fé tivesse um poder de alguma coisa. A fé ela é um meio que nos faz nos comunicar com Deus, nos relacionar com Deus. Mas quem age de forma poderosa e miraculosa é Deus. Quem fez Pedro andar por sobre as águas não foi a fé, foi Jesus. E isso nos mostra que a gente não consegue fazer as coisas sem Deus na nossa vida, sem confiar em Jesus. Somente Jesus nos capacita a fazer coisas que a gente nem imagina, a andar de forma confiante no meio das adversidades, passando por elas, mesmo que a gente não consiga evitá-las, mas a gente consegue passar por elas. A fé ela só tem sentido se ela for depositada em Jesus. Se você simplesmente pensa que a fé é um sentimento e diz, porque eu tenho esse sentimento, eu vou conseguir fazer isso, você está enganado, nada vai acontecer. Não pelo menos da parte de Deus. Porque a fé não é algo, a fé ela é um meio que nos dá acesso num relacionamento com Deus. Então a gente precisa depositar nossa fé em Jesus, para que a gente possa experimentar a ação de Deus em nós e no meio da nossa adversidade, para que a gente permaneça firme. E a quarta e última lição que a gente pode tirar dessa história é que mesmo quando nos falta fé, o Senhor Jesus ele vem para nos resgatar, nos colocar em segurança, e ele permanece do nosso lado. Foi o que aconteceu quando Pedro saiu do barco, andou sobre as águas, ele começou a olhar o vento, as ondas, e a Bíblia diz que ele teve medo. E só então ele começou a afundar. E a gente começa a perceber que ele só começou a afundar quando ele tirou os olhos de Jesus. E é o que acontece muitas vezes com a gente. A gente começa a afundar na nossa fé, no nosso relacionamento com Deus, quando a gente tira os olhos de Jesus. E toda vez que acontecer isso, é porque a gente vai entrar numa condição onde vai nos faltar fé. Por isso que nós devemos olhar firmemente para Jesus, como diz o escritor de Hebreus, Hebreus 12, 2. A gente tem que olhar firmemente para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Se Pedro continuasse olhando firme para Jesus, ele ia ter fé em resposta para continuar andando diante da tempestade, diante das ondas, do vento. Da mesma forma, nós, se a gente olhar para Jesus, a gente não vai ser sucumbido, a gente não vai ser surpreendido, a gente não vai ficar amedrontado pela adversidade. A gente vai caminhar firmemente em direção a Jesus e passar por isso. Mas graças a Deus, que Deus ele não é dependente da nossa fé. Graças a Ele, a gente começa a perceber que, apesar da nossa falta de fé, Ele intervém na nossa vida por causa da sua misericórdia para nos salvar. Ele não precisava da fé de Pedro para poder o salvar. Mas Pedro clamou a Ele, dizendo, Senhor, me salva.
e ele foi salvo por Jesus. Quando a gente tem a falta de fé, significa que a gente não está confiando em quem Deus diz ser, ou na sua palavra, no que ele prometeu. Então a falta de fé, se a gente olhar na história de Pedro, a gente percebe que Jesus disse assim: vem Pedro. Se Pedro simplesmente continuasse caminhando, ele ia chegar até Jesus e ele não ia afundar. Mas ele deixou que as circunstâncias tirassem a visão que ele tinha de Cristo. Do Cristo que é poderoso para fazer ele caminhar por sobre as águas. E da mesma forma, quando a gente começa a observar muito as dificuldades, a gente percebe que elas nos cegam a ponto da gente esquecer de quem é Deus e o que ele prometeu a nós. Mas, assim como ele salvou a Pedro, ele também nos salva, mesmo quando nos falta fé. Isso nos ensina a confiar nele, saber que nele a gente encontra descanso e tranquilidade. E para concluir, a gente pode tirar, em resumo, isso, como aplicações para nossas vidas. Primeiro, não pense que você está livre das adversidades, porque você não está. Mas tenha uma fé, uma vida de fé firme em Jesus, para que você possa passar por esses momentos difíceis. Mantenha os seus olhos em Jesus, que assim você não vai afundar no meio das dificuldades. Se lembre que fé é confiar firmemente em quem Jesus diz ser e nas suas promessas, que ele é poderoso e ele é bondoso também. Ele se compadece de nós, mesmo quando nos falta a fé. Então, nunca pense que ele te abandonou. Em último lugar, passe mais tempo com ele. Que através da tua comunhão com ele, na tua comunhão diária, conhecendo a ele, permanecendo nele, você vai te manter firme, ter uma vida de fé, uma vida no Senhor. Porque a nossa caminhada é como diz Abacuque 2,4. A vida do justo é uma vida vivida pela fé. Então dessa forma você vai passar por todas as adversidades e não vai estagnar, você vai continuar andando. Eu espero que essa mensagem te abençoe e que você permaneça firme diante do Senhor. Um abraço.